o nosso viés hoje é cuidar das dicas práticas para a superação, tá, do déficit de leitura. Quem não lê, quer começar a ler, como é que faz? Parece que é simplista o problema, mas não é não. O Diogo do Recife, que formulou esse pedido de forma explícita, faça uma live ou explica como começar a ler. Isso é uma questão difícil, gente. Como começar a ler realmente tem suas abordagens, seus melindres, tá? Primeiro, tem que reconhecer que não lê. Tem que reconhecer que não está com o traquejo da leitura. Não interessa a leitura aqui, leitura funcional. Eu atendo aqui na mentoria pessoas que leem manuais técnicos, que leem e-mails, que leem relatórios, que leem ordens de serviço, esse tipo de coisa. Não é sobre isso que eu estou falando. Isso daí já é leitura funcional. Tá? E a leitura funcional, ok, ela deve ser executada, mas ela não implica a leitura de aperfeiçoamento. É essa sobre a qual eu estou falando. Eu quero ler para me aperfeiçoar. Como ser? Pensar melhor, perceber melhor, imaginar mais, refletir, ser mais. Tá? Então, qual é a dica prática para começar a ler? Primeira coisa, reconheça que você não está lendo. Tira a ilusão de que a leitura meramente funcional sirva. Ela serve para você funcionar, mas não serve para você significar logo para aperfeiçoar. Então, vamos lembrar, 3 tipos de leitura que a gente já enfrentou aqui. A propriamente funcional, a de entretenimento e a de aperfeiçoamento propriamente dito. Se você não dispuser de nenhum traquejo de leitura ainda, for pesado para você ler um romance, for pesado para você ler uma obra maior do tipo novela para cima, tá? A novela é, depois do conto você vem a novela em densidade e depois você vai ter o romance, tá? Você, nesses primeiros contatos, você tem que ter uma humildade de reconhecer o gargalo e aí montar uma abordagem. Você tem que começar pela literatura de entretenimento, sim. Essa literatura de entretenimento não precisa ser quadrinho, não precisa ser historinha, precisa ser algo que entretém você. Então, sei lá, você gosta aí de jardinagem. Você tem que começar a ler coisas de jardinagem para ter muito contato com o texto, não só assistir vídeo no YouTube. Assista um outro vídeo no YouTube, leia um artigo sobre o assunto, vai buscar o teu primeiro contato no dicionário, vendo artigos, comentários das pessoas, interlocução sobre aquele assunto que te entretém. Se você quiser começar a literatura de aperfeiçoamento sem entrar naquilo que te entretém, vai ficar difícil, porque o primeiro contato tem que ser prazeroso, no mínimo tem que ser razoável. Então você gosta de jardinagem, você gosta, eu vou dar um exemplo meu, eu adoro, eu dou um gosto, tá? Não tem nada a ver com o meu aperfeiçoamento, mas é com prazer. Eu gosto de ler sobre coisas da marinha, adoro construções navais, estilos de fragatas, de corvetas, nossa, eu curto isso. Eu leio o artigo, tem revistas especializadas. Esse é o primeiro entrosamento. Ali, na literatura de entretenimento, se treinam as primeiras habilidades de um certo fôlego com o conteúdo, o hábito de pesquisar dicionário e o hábito intertextual. O que é o hábito intertextual? É você ler algo, isso não entra na dimensão funcional. E você pode pôr na dimensão do entretenimento. Ler algo. Fulano falou que... Vou dar um exemplo de 2 coisas que eu leio aqui. A fragata XYZ tem tal característica. Bom, que ela é boa, ela é má. Outro camarada falou sobre a mesma fragata outra coisa. Leia e faça o intertexto. Sobre o mesmo assunto 2 pessoas falaram. Leia os 2. Pratique você um diálogo com esse. Isso é intertextualidade. Faça essa posse de extensão, vocabulário com recurso adicionário e o primeiro contato com a intertextualidade na literatura casual, na literatura que te entretém.
Só depois de uma prática disso, literatura pode ser revista, pode ser site na internet, pode ser matéria de não sei quem, comentário de fulano, ponto. Só depois de algo razoável no traquejo mesmo da linguagem. As pessoas que estão só na linguagem funcional têm essa dificuldade, tá? Então tem que começar por aí. Pois que o primeiro gelo foi quebrado na literatura de entretenimento, tá? Eventualmente você tem entretenimento que não é especializado seu, mas é um entretenimento comum, tá? Eu gosto de ler quadrinhos. Não subestime a força do quadrinho. Quadrinho é literatura, tá, gente? É óbvio que é uma antessala, tá? Porque ela ainda não tem o recurso absoluto da literatura, mas é uma antessala de começo. Começar com o quadrinho, com alguma outra coisa nesse sentido, que tem ainda um apoio ilustrativo, tá? É uma ilustração figurada do bom quadrinho, tá? Uma antessala. Tem que começar pela beirada, né, gente? E, enfim, começado pela beirada, você vai bater a porta aí na literatura propriamente dita. Eu recomendo autor brasileiro, gente. Dá uma corrida aí, dá uma segurada com autor estrangeiro, com tradução, com etc, tá? Autor brasileiro clássico, tá? Não se envergonhe de ler literatura juvenil. Não se envergonhe. Tem literatura juvenil de espetacular qualidade, tá? Pode pegar, não vai pegar, de certa forma, a literatura infantil, né? Mas enfim, mas a juvenil, você vai achar coisas muito interessantes. O próprio Monteiro Lobato, os trabalhos de Hércules, tá? Você vai achar algumas coisas aí bastante interessantes. O Machado, você pode pegar alguns contos do Machado que fazem sentido para a vivência juvenil. O conto de escola, por exemplo, é um caso clássico. O Lima Barreto, tá? Também vai ter contos que vão frequentar. Comece a ler o conto barra crônica. Qual a diferença entre o conto e a crônica? A crônica é uma coisa um pouco indivisa, em que é propriamente literatura, em que é jornalismo. Porque a crônica não tem o rigor de ter um começo, meio e fim, de ter um fluxo estabelecido. Pode ser alguém documentando, ela não precisa ser narrativa, ela tem que ser descritiva. Eu estou chateado hoje por ABC, e aí faz uma pequena reflexão, assim, um estado. Tá? Então pense em crônica. Clarice Lispector tem crônicas excelentes. E contos, gente, começa com um conto pequeno, 2 a 3 páginas. Você acha contos muito interessantes. Tem alguém para você falar sobre o conto, praticar a intertextualidade. Pois você vai seguindo pela beirada, tá? Aí você já vai chegar no primeiro contato com os contos. Aí você pode chegar, tá? Aliás, aí você vai saber mais ou menos os autores da sua predileção. Você não vai começar com Guimarães Rosa? Porra, espera, mas uma hora você chega lá, se ele for da tua predileção. Vai ficar no Monteiro, vai ficar no Machado, no Lima, Clarice Lispector, o Nelson Rodrigues, sabe? Mas tem um monte de contistas bons, tá? Você consegue ler. Só depois disso você passa para ler uma novela e ao cabo, mas ao cabo eu estou falando, você pode gastar anos, gente. Pode gastar anos para que você tenha a condição de ler um romance. Qual a diferença de um romance e do conto? Não é só o tamanho meramente dito, o tamanho também, mas o romance são tramas múltiplas. Então um conto tem uma narrativa, começa, meio e fim, e o romance são várias narrativas. Então estão acontecendo várias histórias concomitantes ou coordenadas temporalmente, tá? Então obviamente demanda uma outra postura. É muito comum o cara fazer aquele erro. Descobri que eu nunca li os clássicos, quero começar a ler. Bem, daí o cara chega, vai ler Homero, vai ler Divina Comédia, Dostoiévski. Não dá, gente. Isso é para um leitor amadurecido, que aguenta ficar 2, 3, 4 meses no meio da mesma leitura. É pesado, gente, você não chega lá. Você não consegue correr 40 minutos na esteira da primeira vez, tem que ir pela beiradinha, tá? Então você tem que combinar. A atividade intelectual é praticamente a mesma estrutura da atividade física. Não dá para você chegar de uma vez. Se chegar para uma vez, você vai se esgotar. Se chegar na academia, vou subir todos os ferros, nunca subiu ferro nenhum, você vai ter o efeito absolutamente contrário, cara.
Então tu tem que vir. Ah, mas a atividade da academia também tem que ser agradável. Você vai levar o cara a fazer esse esporte num lugar feio, ruim, que ele não gosta, com o ambiente é ruim, porque não vai dar certo. Gente. Tem que ter um certo agrado no começo, e acontecer a tonificação, e aí o próprio cara desenvolve o treino dele. Tem cara que quer treinar todo dia, tem cara que treina dia sim, dia não, tem cara que treina 2 dias descansador. Você descobre o seu jeito, o seu approach, a tua personalidade leitora. Ela tem que ser descoberta e cultivada, tá? Porque no limite, o contato com a leitura, ele tem que ser vivencial. Você tem que vivê-lo. Mas esta vivência tem a ver com a tua personalidade, inclusive como você a constitui. Tem gente que só consegue ler, eu fui assim por muitos anos, tá? Eu só conseguia ler romances de fôlego se eu lesse 3 ou 4 juntos. Aí os 3 ou 4 acabavam. Se eu pegasse um, não dava. É o meu estilo. É o meu estilo. Se eu colocar isso em paralelo na academia, eu vou na academia e eu vejo o cara que tem que fazer um circuito inteiro para fazer outro. Tem outro que faz 2 estilos de circuito. É um desenvolvimento do teu approach. Só que isso é um processo de tempo. Um processo de tempo. E aí é muito comum aquele processo de angústia assim, ai, sabe, eu não tenho contato com a literatura clássica, então eu vou começar, e aí que eu quero pegar tudo, correr atrás de prejuízo. Vai dar problema. Tá? Aí vem aquelas questões, mas como é que eu começo? Quando eu já tiver um pouco de entrosamento com a literatura, o que eu vou ler? É a pergunta ampla. Se você já sair dessa fase dos contos brasileiros, vai mesmo fazer o programa de contos brasileiros da Casa Crítica. O nosso programa aqui de contos brasileiros quer fazer essa primeira contato. É muito comum pessoas que não têm contato com literatura procurar. Eu criei a série Contos Brasileiros para fazer a ajuda nesse primeiro contato, uma interpretação inteligente, temos uma variação. Tem dia que a gente lê conto de 10 folhas, tem dia que lê conto de 2 estilos diferentes, etc. Segundo, perca uma ilusão de início, a não ser que seja um cara seja uma coisa muito específica, ser um crítico literário. Você tem que ler a literatura para fruir, para experimentar, para vivenciar. A crítica literária é outro assunto. Se você já tratar a literatura como um objeto, não, eu quero ler se o cara é parnasiano, se o cara é classicista, se o cara é da escola arcaica, não te preocupa com esse tipo de coisa. Te preocupe com a vivência daquilo ali. Ah, mas daí já fez o primeiro aquecimento, eu quero começar realmente. Aí você pega uma lista de clássicos e faz o teu plano de leitura. Direto, eu recebo pergunta aqui, mas como é que eu vou começar os clássicos? Vou dar o que eu recomendo quando você já está pronto, tá? Quando o aquecimento já está feito. Eu recomendo começar pelo teatro, particularmente o teatro grego e Shakespeare. São peças menores, mas são profundas, são muito profundas. Um cara chega para mim, não, mas eu quero ler a Divina Comédia. Eu falei, você quer ler a Divina Comédia? Tudo bem, mas você já leu o que do teatro grego? Não leu nada? Volta, cara. Volta um pouquinho. Isso aqui, volta um pouco. Divina Comédia já te exige uma certa maturidade. Quero ler Dostoiévski. Bem, mas você já leu um pouco de Shakespeare? Então vai para Shakespeare antes. Tá? Enfim, não só pelo traquejo material, mas pelo tipo de aprofundamento reflexivo. Então você não vai entender. Vai ler o Crime e Castigo. É bacana se você tiver lido Hamlet antes. Então você tem que ter, às vezes, uma orientação dentro de alguns temas, tá? De gente que possa te dar uma orientação mais razoável. Eu não recomendo, por exemplo, direto. Não sei se está acontecendo um surto de pessoas que querem ler a Divina Comédia. Divina Comédia, se lê antes dos 40 anos, é difícil entender, tá? É difícil. Vai entender alguma coisa, evidentemente, mas absorver razoavelmente a obra antes dos 40 anos é difícil. Por quê? Porque é a crise dos 40. Tá? Então, às vezes, você tem que ter algumas referências aí nesse tipo de questão e ter estratégia. Ah, mas quantos anos gasta para eu ser culto na literatura universal? Mais de 5, de ritmo, de coisa, do teu estilo, da tua inteligência, várias coisas, mas abaixo de 5 anos você é mirim. Abaixo de 5 anos você é mirim. O que mais que faz no meio do caminho? Recomendações. Faça no tempo oportuno alguma literatura de apoio, não da crítica literária, mas literatura do tipo Como Ler Livros, do Mortimer Adler,
a vocação intelectual, o trabalho intelectual, me desculpe, dos Fertilanges, tá? Educação do imaginário, do Northrop Frye, são Por que ler os clássicos, do Ítalo Calvino. Tem aquele Brilhar a Inteligência, de uma autora americana que está fazendo sucesso. É bom, eu tenho ele aqui, não li inteiro, mas assimilei um pouco, que vão te dar ajudas instrumentais na decomposição de uma obra, sem entrar na questão ainda do rigor da análise da crítica literária, que é coisa do Otto Carpo, o próprio Frey em outro nível, tá? e outro tipo de coisa, né? Então assim, é um processo de alguns anos que vai frutificar a tua inteligência. A literatura é o caminho áureo para a inteligência. É o caminho áureo para a inteligência. Não questione isso. Tá? E, igual você quer ser esbelto, você quer ser forte, você quer aguentar, quer estar musculatura, condicionamento físico, musculatura tonificada, flexível, mobilidade ampla. Vai gastar vários anos, gente. É esforço. Vai ter que fazer esforço mesmo. Cultura é isso. Você ser culto, formar-se é isso daí. Não esqueçam, a atividade intelectual, novamente falando como a física, você alcança, mas você pode decair. A tua capacidade de raciocínio, de percepção, de análise, de imaginação, pode diminuir. Sim, se você alcança níveis altos de intelecção, mas depois você se dispersa, cai. Igual os músculos que deixam definhando. Não tem muito segredo, é esforço mesmo, tá, gente? Os caras, um abraço, muito obrigado.